Dali, Brasil do canal, tudo tranquilo? Você está no Código ao Ponto e seja bem-vindo ao primeiro vídeo da nova playlist aqui do canal, onde nós vamos criar componentes de interface apenas com HTML, CSS e JavaScript, para a gente praticar os fundamentos de desenvolvimento web sem precisar ali do React, do Vue, enfim, de qualquer outro framework. A ideia é a gente fazer os componentes somente aqui com essas ferramentas, as ferramentas base ali, para que você possa replicar para qualquer seja ali o seu cenário, seja ali o framework ou com as ferramentas vanilla mesmo. Essa é a proposta dessa nova série aqui. A gente vai partir ali de layout do Figma, que inclusive se você quiser os Figmas, eles vão estar aqui sempre na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então a gente vai partir desse Figma, construir esse layout com essas tecnologias e colocar tudo no repositório no GitHub. E o repositório também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Essa é uma nova dinâmica, eu espero que ajude você que é estudante de tecnologia, você que está estagiando, você que está começando na área, a praticar ali os fundamentos ali e reforçar eles bastante, né? E não ir já pular direto ali para o framework, ficar só no framework e não saber fazer nada ali somente com as tecnologias básicas. Fechou? Então é isso. Essa é a proposta aqui dessa nova série. Espero que vocês gostem. Sem enrolação, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa um comentário do que você achou interessante no vídeo e vem comigo. Eu estou então aqui com o Visual Studio Code aberto para que a gente possa então começar esse nosso videozinho. Então eu estou aqui com o repositório completo ali, o repositório que eu clonei, o link vai estar aqui embaixo na descrição para você clonar. No momento aqui, esse repositório está vazio, mas com o decorrer das aulas vai ter aqui os componentes que nós vamos ir criando, fechou? Então, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui uma nova pastinha. Vou criar aqui a pastinha para modal. E a gente vai fazer o seguinte, né? Para cada componente, a gente vai criar uma pastinha e adicionar os arquivos dentro de cada pastinha ali, para que a gente tenha uma forma de componentização ali dentro do HTML, né? Então, beleza. Modal. E dentro da pastinha modal que eu vou criar o arquivo index.html e junto já vou criar outros dois, que vai ser o modal.css para nossa estilização e também aqui o modal.js para a gente fazer todo o comportamento ali de abrir e fechar modal, né? Então, beleza. Então, aqui no index.html, então vamos começar a nossa marcação. Aqui no title aqui da nossa página, eu vou colocar aqui modal, ok? Então, modal, e vamos fazer as nossas importações. Primeiro, aqui dentro da tag head, vamos então colocar o link aqui para o nosso CSS, né? Que ele vai estar localizado aqui, vamos atualizar o href, ele vai estar dentro de /modal.css, né? Que é o mesmo diretório aqui onde está o index.html. E aqui dentro da tag body, vamos então colocar aqui a importação do nosso JavaScript, né? E o src dele vai ser .modal.js, beleza? E para a gente testar se isso aqui está funcionando, eu vou então aqui colocar um console.log aqui no código JavaScript, né? Então vou botar aqui JavaScript, ok? Salvei. Eu já habilitei o Live Server, né? Já estava habilitado, mas eu vou desativar, vou habilitar aqui de novo para que a gente possa ver. Então o Live Server ele abre aqui esse diretório de arquivos, né? Porque a gente não tem um index.html na raiz do projeto, a gente tem somente dentro da pasta modal. Então, ele abre aqui para nós. Então, basta a gente aqui no navegador abrir a pasta modal e aqui ele vai carregar o nosso HTML, que está vazio. Mas vamos então ver aqui o console para ver se carregou o JavaScript e está ali, JavaScript carregado. Então, tá tudo certinho, tá? Então, o que a gente vai começar fazendo? Vamos então colocar aqui um botão para a gente começar a brincar com a nossa modal. Então, vou colocar aqui a tag button e o texto desse botão vai ser abrir modal. E aqui vou colocar um ID para ele. Então, ID é igual open-modal, ok? Então, beleza. Agora que eu tenho o botão de abrir modal, e eu vou lá no meu JavaScript e vou capturar esse elemento. Então, eu vou vir aqui, né? Então, vai ser const open modal button, vai ser igual a document.getElementById, e a gente passa o ID que a gente colocou no botão, que no caso ele é o open button, né? Se eu não estou enganado, deixa eu ver no HTML, é open modal, tá? Então, eu vou colocar aqui open modal. Então, a gente capturou ele aqui. E logo abaixo, vamos utilizar então essa variável, né? Essa open modal button, e vamos adicionar um listener. Então, add event listener, e vamos colocar aqui o evento de clique, né? Então, quando acontecer um clique nesse botão, a gente vai chamar a nossa callback, que no caso é a função que vai ser executada quando um clique naquele botão ocorrer. Quando aquele evento que a gente designar, pode ser o clique, pode ser enfim qualquer outro, acontecer, essa callback vai ser chamada, né? Então aqui eu vou colocar, vai ser handle open modal, tá?
E aí a gente tem que criar essa funçãozinha. Então, antes da gente usar ela, eu vou criar ela aqui em cima, né? Então vai ser const handle open modal. Eu vou colocar aqui como uma arrow function, tá? Então a gente vai chamar essa funçãozinha, tá? Por enquanto a gente não vai fazer nada nela, né? Porque a gente ainda não tem a nossa modal. Mas então vamos começar então a fazer a marcação HTML aqui da nossa modal. Então eu vou colocar aqui uma div, tá? Essa div aqui ela vai ser, vamos colocar aqui uma classe CSS nela, né? Então vai ser modal, tá? Vai ter aqui o ID também, o ID modal para a gente usar lá no JavaScript. E aqui dentro dela, né, a gente vai ter o seguinte, vamos ter uma outra div, que seria a nossa class modal-body, tá? E já explico o porquê disso. Então, o que que a gente vai fazer agora, né? A gente colocou as classes, vamos lá para o nosso CSS. Então, a classe ponto modal, basicamente, deixa eu voltar lá para o Figma. Basicamente, a classe modal, ela vai ser responsável por agrupar tanto esse background, né, esse overlay, quanto a modal. Então, a classe modal a gente vai fazer toda essa estilização aqui e o modal body vai ser essa caixinha branca aqui, basicamente, tá? Então, o que que a gente pode começar fazendo, né? Até o que que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a estilizar esta caixinha branca aqui. Então, se a gente for ver aqui no Figma, né, a gente tem border radius de 12. Vamos ver aqui a questão dos paddings, né? Então, para a questão de padding, a gente tem 24 nas laterais, 24 para cima e para baixo, tá? Então, já dá para a gente começar a estilizar aqui o modal body, né? Então, vamos colocar aqui ponto modal traço body. Colocar aqui as classes, as propriedades CSS, né? Então, border radius 12, o background ali vai ser na cor branca, né? Então, vai ser hashtag FFF. O padding ali ele vai ser de 24px. E uma outra questão que a gente viu é que eles estão todos os itens um abaixo do outro aqui nessa estilização, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, vamos ver, a gente tem um gap de 12, né? Entre o título aqui, o conteúdo, e 12 aqui também para os botões, né? Para nossas actions, tá? Então, vamos lá. Então, vamos aplicar aqui um display flex. Vamos colocar aqui um flex direction como column. E vamos colocar aqui um gap aqui de 12 pixels, tá? Então, beleza. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer aquele background. Só que, se a gente for ver, ele está ocupando a tela inteira. Então, o que que a gente vai ter que fazer, tá? Vamos colocar, então, aqui um position fixed. Ele vai ser fixado no top 0 e no left 0, para que ele fique colado tanto na parte de cima quanto na parte esquerda ali da nossa tela. A largura vai ser de 100%. E o height aqui também, né, vai ser de 100%. Então, feito isso, né, o que que a gente precisa mais? A gente precisa centralizar a nossa modal body. Então, a gente coloca aqui um display flex aqui na classe modal, coloca aqui um justify content center e também aqui um align items center também, tá? Então, deixa só eu salvar aqui os arquivos para a gente poder ir lá testar no nosso navegador. Vamos ver o que que a gente tem aqui, tá? Então, neste momento aqui, vamos lá, abrir modal, tá? A gente não tem nada porque não tem conteúdo, tá? Então, a gente precisa adicionar um conteúdo aqui na nossa modal. Então, o que a gente precisa fazer? Vou copiar esse texto aqui, tá? Então, vai ser, deixa eu copiar ele aqui e colocar ele dentro de um parágrafo. Então, dentro do modal body, vamos colocar aqui uma tag P, tá? E aqui, vamos colocar a estilização na classe modal, tracinho text, tá? Vamos ter aqui também a nossa modal header. Então, class modal header. Vai ter o título e o ícone ali, né? Então, aqui modal title. Então, já vou copiar o textinho. Que vou botar por enquanto aqui numa tag de parágrafo também, tá? Então, modal header. A gente tem as nossas actions aqui, que são 2 botões. Então, vamos lá. A gente vai criar aqui uma outra div, né? Dentro da modal body. Então, deixa eu abrir aqui e vou colocar a classe modal-actions. E aqui vai ter os 2 botões, né? Então, vai ser o primeiro botão, que ele está com o texto cancelar, né? Cancelar. E a gente vai ter o outro botão aqui também, que ele vai ter aqui o valor agree, né? Então, vai ser concordar. Então, agora sim a gente começa a ter um conteúdo. Vamos ver como é que está a nossa modal aqui, né? Então, beleza. Ela está começando a aparecer aqui, tá?
Então, o que a gente precisa fazer agora, né? Para ficar mais visível? A gente precisa colocar esse overlay, botar este background aqui, tá? Então, para a gente fazer isso aqui nesse Figma, deixa eu ver. Ele está utilizando aqui a cor black aqui com esse canal alfa aqui de 50%, tá? Então, o que a gente pode fazer? Vamos lá para o nosso CSS. Vamos aqui, então, background color, vai ser RGBA. Então, a gente não vai usar aqui o Rex, vamos utilizar o RGBA. Então, que as cores vai ser 0,0,0, que é a cor preta. E vamos colocar aqui 0,5, que é 50% aqui de opacidade, né? O valor do nosso canal alfa aqui do RGBA, né? Então, beleza, fizemos isso e olha só, ok, né? Tá começando a ficar parecido ali com o layout que a gente tem no Figma. Só que, porém, se a gente for ver, essa modal, ela ainda tá muito larga, né? A gente precisa definir uma largura máxima, que aí nesse caso aqui, se nós formos ver, é 350 px, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá, então, na modal.css. No modal body, vamos colocar o width de 100% para ocupar todo o espaço disponível, né? Mas vamos colocar aqui um max width de 350 px, tá? Então vamos ver aqui no Figma. Ok, tá? Então vamos voltar aqui para o Figma para ver o que falta a gente fazer. Aqui no modal title, né, a gente precisa estilizar esse título, né? E também colocar esse ícone. Vamos começar aqui então pela estilização do title, né? Que aqui no caso, qual que é o valor dele? Ele tá até com essa cor aqui, né? Essa 29, 29 e 29, né? Então eu vou criar aqui uma outra classe que vai ser modal traço title e vou colocar aqui a estilização, né? Que nesse caso é a color. Então color, colocar ali o hashtag 29, 29, 29. Então esse aqui vai ser a nossa cor. Vamos ver aqui a questão do tamanho da fonte, né? Font size 4 bold aqui, vamos ver. Já até eu posso pesquisar por aqui, né? Fonte size não aparece aqui nesse Figma. Deixa eu ver, font size 4 bold. Aqui. Então ele vai ser font size de 20 px e line height de 30 e também ali com font weight de bold, né? Então beleza, vamos aplicar essa estilização. Então vai ser aqui font size 20 px, um line height de 30 px e um font weight bold, tá? Então basicamente a gente colocou essa estilização. Já vamos aproveitar aqui e colocar para o modal tracinho text, né? Que a gente ainda não aplicou lá no HTML, mas vamos colocar esse modal traço text, né? Na verdade ele já está aqui, tá? Então já tinha colocado antes. Então, o modal tracinho text, vamos ver a estilização que a gente tem aqui, né? E aqui o que a gente tem, né? Deixa eu selecionar aqui certinho. A gente tem essa cor, né? 7C, 7C, 7C. Então já vamos colocar aqui esta cor aqui no nosso CSS, né? Vamos pegar aqui o tamanho dessa fonte. Então é font size 7 regular. E essa font 7 aqui nesse Figma, ele é 14 de font size e 20 aqui de line height, né? Então vamos aplicar aqui. Então vai ser font size de 14 px e um line height de 20 px, ok? Vamos então aqui fazer as nossas actions. Então tem aqui modal traço actions, aqui é a nossa caixa em volta dos dois botões. Então vamos lá. Modal tracinho actions. E aqui o que a gente precisa colocar, né? Precisamos colocar aqui um flex. Esse flex aqui, ele tem um gap de 12 e ele tem aqui um padding para cima de quanto? 6, tá? Então beleza. Então vai ter um padding top de 6. Aí a gente vai ter um display flex, né? Então vai ser display flex e a gente vai ter aqui um gap de 12 px, ok? E agora a gente precisa ter outras duas classes, né? Que seria a .action, tá? A .action e vai ser .action success, né? Então vai ser .action success aqui vai ser a nossa classe do botão verde aqui, né? E aí esse botão verde, ele vai ter esta cor aqui. Então vamos colocar aqui background color, colocar esta cor. E o restante ali de estilo é compartilhado, né?
com exceção da cor aqui do texto, que ela é branca aqui também. A gente tem essa diferença, né? Então, beleza, ok. Agora, somente para classe Action, vamos ver o que a gente tem. A gente tem um Border Radius aqui de 4, né? Então, vamos lá. Border Radius 4px, ok. O que mais que a gente tem? A gente tem esse aqui, Background Color, né? Então, vamos colocar aqui Background Color, hashtag F1, F1, F1. Então, essa aqui é a nossa Action. A gente tem aqui também um Display Flex, né? Para ficar centralizado o conteúdo. Então, vai ser aqui Display Flex. Vamos colocar aqui um Justify Content Center. E também aqui um Align Items Center também, tá? Vamos ver essa questão da fonte aqui, ó. Essa fonte aqui é fonte 7 regular e esta cor aqui, né? 29, 29, 29, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar, então, esta cor aqui. E aqui, então, seria font size 14 e line height aqui de 20px, tá? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa pegar essas classes e colocar lá no nosso HTML. Então, aqui, o nosso botão cancelar, ele vai ter aqui a classe Action e o botão concordar aqui, ele vai ter a nossa class Action e Action Success, né? Então, beleza. Vamos ver agora como é que está aqui o nosso HTML, né? A gente tem algumas outras questões aqui, né? Acho que, primeiro, a gente tem essas bordas, tá? Tem essas bordas aqui nos próprios botões. E a gente precisa, acho que talvez fazer um reset CSS, né? Vamos ver. Vamos começar então aqui pela borda aqui dos botões, tá? Então, cada action aqui precisa ter border 0. Vamos ver? Border 0, ok, tá? Que mais que a gente acaba precisando, tá? A gente precisa aqui essa divisão aqui do espaço, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a nossa action, né? A nossa modal actions, na verdade. Ao invés de ser display grid, vou botar display flex, eu vou botar display grid, né? O gap segue 12, só que aí eu vou fazer um grid template columns e vou ter aqui duas colunas de uma fraction. Então vai ter basicamente 50% para cada uma das colunas. E o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui e colocar aqui um widget de 100% em cada um aqui dos botões, né? Então, um widget de 100% aqui. Vamos ver como é que fica aqui o nosso layout. Ok, já está mais próximo. Mas a gente tem aqui a questão de um padding, né? Então, é um padding de 8. Então, vamos colocar aqui o padding 8 aqui na nossa action. Vamos lá. Padding 8px, tá? Então, isso aqui, vamos lá, salvei, beleza, tá bem próximo. Só que quando a gente passa o mouse ainda ali não tá com o cursor pointer, então vamos adicionar isso aqui no CSS. Então, vamos lá, cursor pointer, para quando a gente colocar o mouse em cima, né, ficar aqui o ponteirinho, né. Então, beleza, ok. Vamos lá, o que mais que a gente precisa fazer, né? Eu acho que tamanho de fonte, vamos ver. Tamanho de fonte é os 14, né? Cadê você? Aqui, né? Aqui, ó, 14 e 20, né? Só que aí a fonte, ela tá diferente, então dá para ver claramente, porque aqui é uma fonte serifada que tá aqui nessa modal, tá? Mas, antes da gente chegar lá, vamos então aqui estilizar o nosso title, né? Então, esse nosso title a gente já fez aqui a estilização anteriormente, falta só adicionar a classe CSS lá no HTML. Então, tá aqui, né? Vamos lá. A nossa class vai ser modal title, ok? Então, coloquei aqui a classe, vamos ver lá agora no HTML, beleza? Só que aí tem esse ícone aqui, ó. E esse ícone aqui, né? Enfim, a gente pode exportar ele para usar, né? Então, a gente pode pegar aqui icon base, deixa eu ver. Vou vir aqui embaixo, exportar como SVG, né? Aqui no caso, como a gente está só com HTML, enfim, a gente não vai mudar a cor da SVG e tudo mais, acho que dá até para a gente exportar isso aqui como um PNG, tá? Beleza, então foi feito o download. Então agora vamos criar aqui uma pastinha assets aqui dentro da nossa modal. Então vai ser assets. E aqui então vamos arrastar isso aqui, né? Esse arquivo baixado aqui para o nosso Visual Studio Code, né? Então aqui, vamos lá, assets, belezinha, agora tá tudo tranquilão. E agora então vamos utilizar
imagem aqui que nós acabamos de baixar, né? Então lá vai ser aqui do lado da nossa modal title. Vamos colocar então aqui uma tag de img, abrir e fechar ela aqui. E o src disso aqui vai ser ./assets iconbase.png, tá? Vamos testar agora no navegador. Tá aqui. Só que aí note que não tá um do ladinho do outro, tá? Isso aqui é por conta do display flex, que a gente não tem. Então, no caso, é display flex e qual que é o espaçamento entre cada um é de 8, né? Então, vamos adicionar isso aqui lá no nosso CSS, né? Então, modal header aqui, né? Vamos lá, modal.css, vamos criar a estilização. Então, vai ser aqui, ponto modal tracinho header. E a gente vai colocar, então, aqui, display flex, justify content center, align items center e o gap, ele é de 8px, né? Acho que, na verdade, aqui, ó, o justify content center a gente não vai precisar, tá? Então, beleza, salvei. Vamos ver agora aqui na nossa página. Ok. Então, a gente está com um resultado bem próximo ali do que a gente tem no Figma, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa agora ajustar essa fonte, tá? Eu não faço a ideia de qual que é essa fonte, né? Porque a ideia é justamente eu ir fazendo aqui com vocês durante o vídeo, né? Então, vamos investigar isso aqui. Font size set regular. Vamos ver. Fonte Inter. Isso aqui, se eu não estou enganado, tá? Vamos lá, Google Fonts Inter. Se eu não estou enganado, isso aqui tem no Google Fonts. E tem mesmo. Então, vamos aqui, vamos ver. A gente precisa do bold, né? Vamos lá. Obter fonte. Obter fonte. Me dá o código de embed. Ok. Na web, ele já me deu isso aqui, tá? Então, copiar. Beleza. Vamos colocar isso aqui no nosso index.html, tá? Então, aqui. Deixa até eu colocar isso aqui acima aqui do nosso arquivo de CSS, tá? Então, beleza. Coloquei as nossas fontes. Agora a gente precisa somente fazer o seguinte. Colocar essa fonte aqui em todos os elementos. Aqui do nosso layout, aqui da nossa modal, né? Então, para a gente fazer isso, aqui no modal.css, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar asterisco. E esse asterisco basicamente significa que essa estilização eu estou aplicando para todos os elementos de onde está sendo utilizado esse CSS. Então, esse CSS aqui ele vai aplicar em toda essa página aqui que está carregando aquele arquivo CSS, né? Então, beleza, salvei. Vamos ver agora a nossa modalzinha, como é que ela tá. Beleza, né? Acho que ela tá bem mais próxima aqui do que a gente tem no Figma, né? Só que, deixa eu só investigar que me parece que tem muito espaço aqui, ó. Vamos ver. De fato, tá? Então, o que acontece? Alguns elementos, eles têm estilização próprias. E se a gente não fazer o reset CSS, né? A gente vai ficar com essas estilizações próprias. Isso aqui são estilizações que eles herdam do navegador de internet. Então, por exemplo, é por isso que esse parágrafo ele tem aqui uma margem de 14, mesmo que a gente não tenha adicionado 14. Então, o que a gente pode fazer nesse caso, né? É o reset CSS. Eu vou fazer aqui um pequenininho, né? Que acho que para o nosso caso já vai servir. Então, eu vou tirar o padding por padrão de todos os elementos e também aqui a margem de todos os elementos, tá? Então, feito isso, vamos ver. Agora sim, tá mais próximo aqui do que a gente tem no Figma, né? Ou, porém, é que isso aqui ele tá com largura de 398px, né? Acho que parece que não está sendo respeitado aqui esse nosso max width, né? E aí a gente precisa entender o porquê, né? Então, modal body aqui, beleza. Vamos botar o width agora de 100%, tá? O width de 100% aqui nesse modal body, tá? Vamos lá, modal header, 350, 350. Ok. Isso aqui, eu já sei o que está acontecendo, tá? Isso aqui é basicamente porque, por conta dessa questão de estilização, né? Quando a gente inicia um projeto, a gente precisa colocar algumas coisas, né? Junto com esse reset. E nesse caso aqui é o box size em border box, tá? Não salvei, mas vou explicar para vocês. Então, o que acontece, ó? A gente tem esse max width de 350,
Só que qualquer coisa que a gente adiciona em volta, né, por exemplo, padding ou margem, vai ser adicionada ao tamanho do elemento. E é por isso que esse elemento aqui ele tem 398 de largura. Então, se a gente adicionar agora o box size em border box, que é um outro valor, o que que acontece? Esse valor, esse padding, essa margem, ela não vai ser acrescida na largura do elemento, mas sim ela vai, vamos dizer, ela vai condensar os elementos dentro aqui daquela largura ali. Então, com isso a gente consegue manter os 350, né? 350 aqui de largura e os 24 de pixels de padding, eles não vão adicionar tamanho àquela nossa caixa ali, tá? Então, isso a gente resolveu essa nossa modalzinha, tá? Agora, a gente precisa pegar e fazer o comportamento de abrir e fechar a modal. E para a gente fazer isso, vamos lá. O que que eu vou fazer? Essa nossa modal, ela vai começar aqui com o display none, vai começar escondida, né? Então, beleza. Agora, no JavaScript, agora a gente vai voltar lá para o JavaScript que a gente fez no início do vídeo. Vamos lá. Na funçãozinha handleOpenModal, o que que a gente vai fazer? A gente vai mudar a estilização do elemento ali com ID modal, né? Só que para isso, a gente precisa capturar esse elemento. Então, vai ser aqui const modal element é igual a document.getElementById. E agora vamos acessar o HTML só para relembrar qual que é o ID disso aqui. O ID dessa modal, cadê? É modal, tá? Então, beleza. Vou capturar aqui o ID modal, tá? Então, quando eu clicar no botão aqui, o Open Modal Button, no evento de clique, eu vou chamar essa handle Open Modal. E essa handle Open Modal, o que que ela vai fazer, tá? Ela vai... Vamos lá, vamos fazer um if, tá? Se modal element.style, cadê? .style.display for igual a none, né? Então, ou seja, o elemento não está presente em tela. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar modal element.style.display é igual a block. Então, a gente vai tornar o elemento visível, tá? Então, a gente faz isso aqui. Caso contrário, né? Vou colocar até aqui um return, né? Esse é o padrão chamado early return. Então, caiu dentro desse if, ele executa o código e retorna. Ou seja, ele não segue o que tem abaixo do if. Então, caso aqui o display seja, não seja o none, né? Então, vamos lá. Ele está aí, se é igual a none, a gente pega aqui e muda ele para block. Se ele não é none, né? Se ele não cai nesse if, quer dizer que ele é block. Então, se ele é block, a gente tem que mudar ele para esconder, né? Vamos lá. Então, a gente tem que pegar aqui modal element.style.display e aqui a gente iguala ele a none, né? Porque nesse caso, quando ele cai fora do if, a gente quer que ele pegue e seja escondido da tela, tá? Vamos lá, vamos testar aqui na nossa página. Então, abrir modal. Ok, deixa eu até atualizar. Abrir modal. Vamos lá, acho que a gente está com algum bug aqui no nosso código. Deixa eu tirar esse translate aqui. Vamos lá, atualizei a página, abrir modal. Por que que ele não funciona? Aí vamos então investigar esse nosso código aqui, tá? Vamos lá, então o que a gente vai fazer? Vamos lá, console.log handle open modal, ok? Então a gente fez isso aqui. E a gente pode colocar aqui dentro do if, vai ser o nosso textinho aqui, né? Então dentro do if, tá aqui, beleza? Então salvei aqui, atualizei. Vamos lá, handle open modal. Então ele caiu fora do if, tá? Vamos lá, por quê? Modal element.style.display, ele é igual a none. Ele está dizendo que não seria igual a none, seria isso. Vamos ver. Vamos dar um console log nisso aqui também, tá? Então, console.log, vamos lá, abrir modal, ele tá como vazio, né? E isso aqui eu já sei o porquê, tá? Porque basicamente o que acontece? Essa estilização, ela tá lá no nosso... essa que a gente está tratando a estilização inline aqui do nosso elemento, né? Então, tipo, a gente está estilizando aqui por classe, mas aqui a gente está procurando uma estilização inline. Então, isso aqui não vai funcionar. A gente precisa encontrar alguma outra forma de fazer isso, tá? Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? Vamos lá. Modal.element, vamos dar aqui um contra-espaço, vamos ver o que a gente tem aqui de informação aqui, né? Através do Visual Studio Code, tá? Então, vamos lá.
Vamos procurar alguma outra classe que a gente possa utilizar, né? A gente tem as classes áreas aqui, que são para acessibilidade, né? Então, a gente pode ver o que nós temos aqui. Vamos procurar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o ClassList, né? O elemento ClassList é uma propriedade que retorna uma token list collection das atributos de classe do nosso elemento. Não é exatamente o que a gente quer, né? Então, o que dá até para a gente fazer, já que a gente está trabalhando com classes, tá? O que a gente vai fazer? Ao invés de colocar aqui nessa classe modal, a gente pode, então, criar uma nova classe, tá? Então, vai ser o modal traço open, tá? Ao invés de a gente fazer daquela forma. E aqui a gente coloca display block, basicamente, tá? Isso aqui vai até simplificar toda a nossa lógica ali, tá? Então, ao invés da gente fazer isso aqui, ó, .style.display na mão, o que a gente faz? Isso aqui fica até bem mais simples, tá? Fica bem melhor aqui da gente usar nosso código. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos pegar o nosso modal element, que classlist.toggle, e a gente passa aqui a classe. Então, vai ser modal open, tá? Então, beleza. Vamos testar isso aqui, vamos ver. Abrir modal, belezinha, tá? Então, o que tá acontecendo aqui, tá? Esse class list, né? Como a gente viu, é a nossa lista ali de classes do nosso elemento, né? E a gente passa esse toggle. Esse toggle, basicamente, ele é alternar. Então, se eu tenho uma classe, eu removo. Se eu não tenho, eu adiciono. Basicamente, essa é a lógica aqui desse ponto toggle aqui do JavaScript, tá? Então, o processo aqui dessa funçãozinha, o handle open modal, tá feito, né? Então dá até para a gente remover algumas coisas, deixar aqui um código mais simples aqui, né, na arrow function, tá? Então tá desse jeito aqui. E agora, vamos lá, abrir modal. Só que alguma coisa está estranha, tá? A gente perdeu alguma estilização no meio do caminho, porque a modal ela não está centralizada, tá? Vamos lá, esse modal, essa classe modal, né, modal e modal open, tá? Vamos lá, display block. É o display block ali que talvez está incomodando? Acredito que sim, ó, porque display flex ele fazia ficar centralizado no nosso elemento. Então, o que a gente precisa fazer? Ao invés aqui de ser display block, a gente coloca display flex aqui nessa classe modal tracinho open, tá? E aí, vamos ver. Aqui na classe .modal a gente remove também o display flex, tá? Porque o display flex vai ser adicionada na classe modal open. Então, beleza, tá aqui, tá? Então lá, abrir modal. Tá aqui a modal. A gente pode querer cancelar. Podemos também querer cancelar, tá? Então, o que acontece, tá? Esse elemento aqui, ó, deixa eu até atualizar a página. Vamos lá. HTML, tá? No HTML tá aqui o nosso open modal e tá aqui a nossa modal. Então, ela tá presente no HTML, mesmo que ela não esteja visível, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar ali o nosso botão de cancelar, né? A gente pode botar aqui um ID nele, né? Então, vamos lá no nosso HTML. Então, vai ser aqui o ID close modal, tá? E aí a gente faz o mesmo processo lá para o botão de abrir. Então, eu vou vir aqui, né? Vou duplicar isso aqui. Então, vai ser open modal e vai ter aqui também o close modal button. E a gente vai pegar ele pelo ID close modal, né? Deixa eu só verificar se é isso aqui que a gente colocou mesmo. Close modal, é isso aí mesmo, tá? E aqui a mesma coisa, a gente vem aqui e copia aqui essa linha, tá? Basicamente. Então, em vez de ser o Open Modal Button, a mesma coisa aqui vai ser Close Modal Button, .add Event Listener. E aqui a gente pode mudar também o nome da função, tá? Então, vai ser Toggle Modal, tá? Então, a gente copia aqui esse novo nomezinho e a gente coloca aqui e também aqui, tá? Então, beleza. Salvei isso aqui. Vamos ver aqui no navegador. Então, abrir modal, abriu, cliquei em cancelar, ele fechou aqui também, tá? Então, isso aqui é uma lógica bem interessante, tá? Mas, você pode estar querendo, talvez, olha, se eu clicar aqui nesse background, eu também quero fechar. Dá para fazer? Dá para fazer também, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer? Vamos lá, a gente tem aqui o nosso modal element aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer? Vamos lá. A gente tem aqui modal element.addEventListener, vai ser aqui o clique, né? O evento de clique, só que aqui a gente vai precisar criar uma função diferente, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai ser handle modal
overlay click, tá? Então aqui a gente tem que aplicar uma regrinha um pouquinho diferente. Então vamos criar essa funçãozinha aqui. Então vai ser handle modal overlay click, vai ser uma arrow function também. E aqui a gente vai precisar pegar aqui o event, tá? A gente vai pegar aqui o event e vamos aqui dar um console log aqui só para mostrar, tá? Então vai ter event.target, né? Então vai ser target. E aqui a gente vai ter também o console log event.currentTarget. Então, feito isso, tá? Vamos aqui voltar para o nosso HTML. Então, tá aqui, ó, vamos lá, div, ó. Então, a gente vê que tá tudo igual, tá? Tá tudo igual que quando eu tô clicando aqui no overlay. Mas, se eu clicar, por exemplo, aqui no modal body, aqui nessa caixa branca, ó, a gente vai ver que é diferente. Então, o que é a grande questão, né? Isso aqui é uma questão ali do JavaScript ali, né? Questão de event propagation, que a gente não vai entrar aqui nesse vídeo, mas é questão de que, por exemplo, quando eu clico dentro dessa caixinha e ela está dentro aqui de algo maior, que no caso é toda a modal, né? Todo esse overlay, esse evento que eu cliquei, ele propaga para cima. Então, se eu cliquei aqui nessa caixa branca aqui, ela vai propagar até os elementos acima. Então, e a gente está capturando esse evento acima porque a gente colocou aqui nessa div aqui com a ID modal, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar, olha, o elemento que eu estou clicando aqui, né, o event.target ali, né, comparar ele com o current target. Olha, basicamente, se eu estou clicando aqui no elemento modal, eu estou clicando na modal mesmo? É isso que a gente está fazendo aqui, né? Olha, a gente está comparando modal. Estou clicando na modal ou estou clicando nessa caixa branca? Basicamente isso. A gente faz isso dessa forma aqui, ó. Então, if event.target for igual a event.currentTarget, daí significa que a gente está clicando de fato na modal, né? Então, para isso, quando isso ocorre, aí a gente vai ali e chama ali a função toggle modal, tá? Então, basicamente isso. Então, agora se a gente for testar, vamos lá. Abrir modal. Cliquei aqui na caixinha branca, nada acontece. Cliquei no botão cancelar, fechou. Cliquei na modal, vou clicar agora no overlay, fechou. Beleza? E aí, curtiu o videozinho? Essa é uma didática aqui que a gente vai seguir para os próximos componentes aqui dessa nossa série. Então a ideia é que a gente parte ali de algum Figma, algum design ali, e a gente vai replicando ali com HTML, CSS, JavaScript, passando ali por desafios, passando ali por erros ali e aprendendo a fazer tudo ali na prática, né? Então essa é a didática que a gente vai utilizar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like embaixo também, comente ali algo que você achou interessante nesse videozinho. E se você quiser ali, né, comprar um cafezinho pro Código Ponto, o código vai estar ali, né, o link vai estar no primeiro comentário fixado do vídeo. Fechou, gurizadinha? Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Valeu!